Bom, agora nós vamos falar da teoria marxista da personalidade. O autor dessa teoria é Erich Fromm, um alemão de ascendência judaica, tá? Que possuía duas formações. Ele era formado em psicologia e também era sociólogo. O detalhe interessante da teoria dele é que ele foi profundamente influenciado por Karl Marx, no sentido de que ele utilizou a teoria de Karl Marx para preencher as lacunas que existiam na teoria de Freud, na psicanálise de Freud. Então, como a gente sabe, a psicanálise tem a questão lá do complexo de Édipo, do inconsciente, do desejo, mas sempre no âmbito individual. Então ele utilizou os elementos grupais lá do Karl Marx, questão do grupo, da questão comunitária, e fez um mix com a teoria de Freud. Tá? E por isso ele era chamado de teórico marxista da personalidade, embora ele gostasse de referir-se a si mesmo como humanista dialético. O Erich Fromm ele vai partir do pressuposto que o ser humano se sente solitário e isolado. Tá? Essa é uma característica que existe somente no ser humano. Tá? Ela não existe nos outros animais. Por quê? O ser humano ele se separou da natureza, tá? E do convívio das outras pessoas. Sobre a questão da natureza, a gente percebe isso claramente quando vê um episódio, por exemplo, do seriado Largados e Pelados, onde a gente percebe o quão difícil o quão custoso é o indivíduo se inserir novamente na questão da natureza, ficar dependente da natureza, né? Questão de alimentação, de acomodação, de como vai dormir, acordar, né? Como vai conseguir água. Então o ser humano está totalmente separado da natureza, tá? E atualmente o ser humano até destrói a natureza e nem percebe, né? Com esse consumismo todo. O outro aspecto com relação à separação das outras pessoas, o Erich Fromm ele vai utilizar dois exemplos, tá? O exemplo da criança e do servo. Então, por exemplo, tá lá o bebê, né? Ele está sendo amamentado pela mãe, tá no convívio do pai, da mãe, e após um período, a mãe tira essa criança do seu convívio, às vezes por questões de trabalho, e coloca ela numa creche. Tá? Então ela tem esses laços primários cortados, tá? Vai passar para um novo espaço, um novo ambiente, tá? E nesse primeiro momento ela vai se sentir isolada, solitária, perdida, angustiada, sozinha. Tá? Claro, posteriormente ela vai desenvolver outros laços sociais, com convívio com outras crianças, mas inicialmente ela vai se sentir perdida, sozinha, né? Isolada, tá? Mesmo estando livre. Ela vai estar livre dos pais dela, mas essa liberdade vai provocar tudo isso nela. Ele usa também um exemplo do servo, tá? No sentido que o servo, quando está lá em convívio com o senhor promove dá para o servo alguma questão de moradia, alimentação. Se o servo for livre, ele vai ganhar liberdade, mas ele vai perder a questão da proteção, da comida, tá? Da moradia. Vai ter que se relacionar sozinho com o mundo. Tá?
E isso vai fazer com que ele se sinta solitário e isolado. Nessa parte, eu gosto de exemplificar com um filme, Um Sonho de Liberdade. É um filme aqui com Tim Robbins e Morgan Freeman, tá? E vou dar um spoiler aqui do filme. Esse filme é numa cadeia de segurança máxima, uma prisão, e todos os presos lá são condenados à prisão perpétua, tá? De tempos em tempos, alguns presos são soltos, tá? Já no final da vida. E tem um personagem lá, Brooks, que ele foi preso bem jovem, tá? E ele é solto. É concedido para ele a liberdade. Só que ele é solto no final da vida. Ele ficou uns 60 anos preso, tá? E você vai ver esse aspecto nele da questão de se sentir sozinho, isolado, tá? Por quê? Na cadeia ele era respeitado, ele era o Brooks, né? Todo mundo conhecia ele trabalhava na biblioteca. Quando ele sai, ele somente vai ser mais um velho no meio da rua, né? E ele vai ter que se deparar com problemas como dificuldades, como conseguir um emprego, conseguir uma moradia, né? E isso para ele é muito angustiante. Ele inclusive diz uma frase mais ou menos assim, que quando ele era jovem, né, ele tinha visto um carro ou dois durante sua vida toda. Agora que ele está velho, os carros estão por todo lugar, né? Questão do desenvolvimento industrial. E ele também destaca: as pessoas hoje têm uma pressa inexplicável, né? Não sei para onde elas querem ir, mas elas sempre estão com pressa. E nisso você percebe, ele está livre, né? Ele pode fazer suas escolhas, mas se sente solitário, isolado, perdido, né? E o Erich Fromm vai dizer que para ele a liberdade é vista como algo negativo, tá? E que a gente tem que tomar uma providência com relação ao que fazer para lidar com a liberdade.